Bom, o videozinho vai ser uma revisão sobre a vinda da família real para o Brasil. Tudo começou com o bloqueio continental. Na época, Napoleão Bonaparte era imperador da França, né? Era rei da França. Imperador era o nome mais chique na época, mas ele era rei da França. E com isso, ele começou a querer buscar por territórios, a tomar o poder, e ele foi ficando cada vez mais forte. E ele era um rival da Inglaterra, né? Porque a Inglaterra também era muito influente, principalmente em relações comerciais. E com isso, ele não queria que os países comercializassem com a Inglaterra. Então, os países que comercializavam com a Inglaterra, ele invadia e tomava o poder. E com isso, ele decretou o bloqueio continental, onde ele não queria que os países comercializassem com a Inglaterra, e aqueles que insistiam, ele acabava invadindo. E em 1806, mais ou menos, Portugal ainda continuava, né, comercializando ali com a Inglaterra, até porque muitos dos lucros de Portugal era proveniente da Inglaterra. Então, ele colocou na cabeça que ia invadir Portugal, porque eles não pararam com essa comercialização ali. Com isso, ele foi para invadir Portugal, né? E então os portugueses tiveram a ideia de vir para a colônia portuguesa, né? De vir para o Brasil. Bom, essa imagem é outra imagem de Napoleão Bonaparte, tá? Dele no cavalo branco, em busca pelo poder, como ele sempre fazia. Mas enfim, dando continuidade. Com toda essa confusão, teve a transferência aí da corte portuguesa para o Brasil, onde metade dessa corte, né, lá de Portugal, acabou se instalando no Brasil, né, se instalando ali no Rio de Janeiro, onde eles foram se organizando, se reinventando ali para que desse tudo certo. E Portugal palmoendo lá, né, por causa do Napoleão Bonaparte. E a vinda dessa família real foi em 1808. Lembrando que nessa época tudo era bem difícil, né? Então, quando você tinha alguma ideia, tinha que passar todo, né, por um processo até chegar na ideia final, até chegar no ponto final. Então, tudo isso acabou se desenvolvendo ao longo dos anos, até para a corte conseguir vir para o Brasil. Não foi tudo rápido, não. Essa instalação da coroa portuguesa aqui no Brasil teve os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. Por exemplo, alguns pontos positivos foi a Biblioteca Real, né, onde ajudou bastante e hoje é muito útil. A biblioteca é no Rio de Janeiro, se eu não me engano. E teve também o Banco do Brasil, e ajudou também em relação a artes, né? Aqueles quadros lindos que foram pintados ao longo desse processo aí da vinda da família real, do primeiro reinado, segundo reinado e tudo mais. Com isso, com toda a vinda da família real para cá, com esse protagonismo, né, da corte portuguesa, mandando por todo o Brasil ali, por toda a extensão, acabou gerando uma insatisfação de muitos e acabou cobrando muitos impostos também por causa desses gastos, né, que teve com a corte portuguesa. Com isso, na região do Nordeste,
Isso foi no século XIX. Teve uma crise econômica muito intensa, porque a exportação açucareira caiu muito e também teve a crise da seca. Tudo isso, né, toda essa insatisfação, todos esses problemas, Pernambuco, né, no embalo aí de tudo, também quis buscar a participação no governo, né, quis buscar essa participação aí em tudo que eles resolviam, né, em tudo que eles acabavam mandando ali, né. E aí eles queriam mais representatividade em todo esse governo. E com isso acabou surgindo alguns revoltosos, né? E esses revoltosos, eles tinham os ideais iluministas, né? Então eles tinham essas ideias mais abertas, né? E tinham essa visão de um governo republicano. Eles queriam uma república, né, já nesse período. Lembrando que na América, os outros países, a maioria já tinham conseguido a sua independência. Então, só o Brasil que estava ali preso a Portugal, né? Que ainda não tinha conseguido a sua independência. E poucos, né, tinham essa mentalidade de república. E esse movimento, ele acabou indo para outras regiões, como Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte e por aí vai. Um dos seus principais líderes foi o Frei Caneca. Mais pra frente vai ter mais coisas sobre ele, inclusive. Toda essa revolução aí, né, essa Revolução Pernambucana durou em cerca de 70 dias e esses revoltosos, eles foram parados pelas tropas portuguesas e foram punidos, né, pelos portugueses. Bom, aqui estamos na Revolução do Porto. Como a corte portuguesa veio para o Brasil, lá em Portugal ficaram alguns regentes no poder, sendo que quem estava no poder lá em Portugal veio para o Brasil. Então começou a ter muitas crises, muitos problemas, muitas pessoas lá em Portugal queriam tirar um pouco dos poderes, né, do Dom João, aproveitar que ele estava aqui no Brasil para tirar um pouco desses poderes, né, limitar esses poderes. E eles reuniram lá e fizeram uma assembleia para tentar, né, ter esse objetivo aí de aprovar uma nova Constituição. E só que esses grupos, eles também eram liberais, né? Por isso eles tinham o objetivo de limitar o poder do rei. E em meio a todas essas discussões, o Dom João acabou voltando a Portugal em 1821. Ele não resistiu a toda essa pressão e deixou o seu filho aqui, regente, o príncipe Dom Pedro. Até aí, ok. Dom Pedro permaneceu aqui no Brasil, por mais que muitos que estavam lá em Portugal da corte queriam que ele voltasse também. Ele não quis voltar e permaneceu aqui no Brasil. Como eles tinham estabelecido muitos laços políticos aqui no Brasil, na data de 9 de janeiro de 1822, ele assumiu publicamente o compromisso de ficar no Brasil, que ficou conhecido como Dia do Fico. E pouco a pouco, isso ajudou ao Brasil a ter a chamada independência, né? Por causa
de toda essa relação política, né, com o Dia do Fico e tudo mais, acabou se encaminhando para o processo de independência. Com a permanência do Dom Pedro aqui no Brasil, ele passou a tomar uma série de decisões que demonstravam autonomia diante dos interesses de Portugal. Ele, por exemplo, tirou muitos militares aqui portugueses que eram contra eles, né, contra ele, contra a todo esse poder dele. E o José Bonifácio, ele ajudou a convocar uma Assembleia Constituinte para realizar alterações na legislação do Estado. E, por exemplo, no mês de setembro, algumas autoridades portuguesas acabaram envolvendo essa coisa de... não estavam gostando, né, Dom Pedro aqui, com o poder todo, né, no Brasil. Então, eles enviaram umas cartas tentando reprimir, né, o Dom Pedro e solicitando o seu retorno para Portugal. Então, o príncipe não aceitou as determinações e ele declarou oficialmente a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. Então, gente, lembrando que com toda essa independência ainda continuaria no país, né, a mão de obra escrava, tanto indígena quanto africana, apesar da africana ser bem maior, porque desde o começo lá da colonização, né, que os portugueses foram catequizados, né, eles diziam que eles eram inferiores, eles foram civilizados, então a maior parte da mão de obra era escrava africana, mas ainda assim eles também usavam essa mão de obra dos indígenas, tá? Então, por mais que tenha acontecido essa independência, muitas pessoas continuaram sendo desfavorecidas dentro do país, ok? E essa imagem aqui, ela foi feita pelo paraibano Pedro Américo. É um quadro, né, na verdade, da independência ou morte. Ele é bem ilustrado, inclusive, ele tem um estilo artístico do romantismo, onde algumas pessoas têm essa coisa de romantizar os momentos, de deixar, sabe, as pessoas como heróis. Então aqui tá a figura do Dom Pedro como um herói, né? Junto ali da população, às margens do rio Ipiranga e tudo mais. Alguns historiadores fazem análises, né, sobre as imagens, sobre fontes históricas e tudo mais. E, por exemplo, muitos estudiosos, né, disseram que dificilmente o Dom Pedro e sua comitiva estariam usando trajes luxuosos como os apresentados por Pedro Américo, porque eles estavam em uma viagem muito longa e cansativa. Também não se sabe se realmente o Dom Pedro estaria carregando uma espada neste momento, né? E que na verdade encontraram só fontes que ele carregava um chapéu e uma carta, e também não estaria montado em um cavalo, pois as mulas eram muito mais comuns em viagens como aquela. Então tudo isso vai dar origem agora, né, no processo do primeiro reinado, onde começa pelo Dom Pedro I, né, porque a partir do momento da independência ele já é considerado o Dom Pedro I.